Então, gente, nós vamos iniciar aí a nossa videoaula de hoje, a nossa conferência. Hoje é dia 27, tá? Então, nós vamos começar aí a nossa aula de hoje. Então, a nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre, tá? Nós iremos dar continuidade à nossa matéria, tá? E hoje a gente vai falar sobre a parte das paisagens úmidas e da parte das florestas tropical, tá bom? Então, vou compartilhar com vocês aqui a tela do... Bom dia. Professora, é o capítulo 14? Não, é o capítulo 13. Capítulo 13, as páginas são 194 até a 202, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá bom? Bom dia. Bom dia, Lucas, tudo bem? Eu cheguei me atrasando, prof. Não, a gente tá começando agora, tá tranquilo, pode deixar. Não. Tá bom. Vai usar o livro? Então, vou começar agora, vou estar falando sobre o livro, tá? Se você acompanhar. Qual a página mesmo? Página 194 até a página 202, tá bom? Tá, obrigada. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. Vocês conseguem ver aí a tela compartilhada? Professora, pra mim não tá aparecendo. Não? E agora? Tá aparecendo pra mim também. Agora Aí foi agora. Apareceu. Beleza, então. Vamos lá. Então, hoje nós iremos falar da parte das paisagens úmidas, a parte conhecendo a floresta tropical. Essa parte está no capítulo 13, tá? Então, é o nosso capítulo 13 aí, nas páginas 194 a 202, tá bom? E aí a gente começa falando das paisagens úmidas, né? E aí a gente começa também conhecendo um pouquinho da floresta tropical. Nós sabemos que nós temos diversos tipos de vegetação, né, presente no mundo inteiro. Então, a gente tem uma vegetação que acaba sendo mais seca, a gente tem uma vegetação que acaba sendo mais úmida, né, uma mata mais aberta, outra mais fechada, uma mais alta, outra mais baixa, tá? Então, isso são o quê? São características que nos levam a pensar que em determinadas funções, as vegetações, elas acabam tendo o quê? Em determinados lugares acaba sendo diferente. Isso acontece devido a algumas situações, né, que acabam tendo como referência aí, né, essa variação, ela acaba tendo referência aí do próprio ar, né? E aí nós temos, além disso, nós temos a floresta tropical, a floresta boreal, a vegetação mediterrânea e a parte da savana, tá? E aí a gente começa a observar também, né, que esse bioma, né, então quando a gente fala de vegetação, a gente fala também de biomas, né, eles acabam tendo uma referência diferente, né, então por que cada um tem a sua característica diferente? Devido ao quê? A latitude, devido à altitude, à umidade, né? Se o ar é mais úmido, você tem um tipo de vegetação, se ele é mais seco, você tem outro tipo, né? A movimentação do ar, por ela estar mais próximo ao oceano, então ela recebe uma outra característica, né? Isso tudo, ela vai o quê? Caracterizando as áreas de vegetação. E cada uma fica de um modo diferente, né? Existem tipos de vegetação de floresta onde é fechada, né? Ó, a gente pode observar essa aqui. Ela é uma floresta que é totalmente fechada, com árvores muito altas, né? Com as folhas muito agrupadas, que acabam fazendo o quê? Esse processo de fechar, né? Então, cada uma contém uma característica diferente, que acaba sendo modificada pelo clima, pela latitude, pela altitude, né? Então, isso tudo acaba tendo uma referência, uma característica diferenciada. Além disso, né, nós temos a questão dos tipos de rocha, né, os tipos de solo. Dependendo do tipo de solo, se ele é mais fértil, né? Se ele tem uma característica diferenciada, se ele é mais resistente, né? Existem solos que são mais pobres em nutrientes, né? Que a gente já estudou, né? Sobre isso. Se ele vai resistir a uma temperatura, uma umidade mais alta, né? Se eles são mais profundos, isso tudo a gente consegue observar na parte da natureza,
tá? Na parte do solo. Além disso também, além dessa parte da vegetação, né, que ela acaba sendo determinada pelo clima, pela natureza, existe também a vida dos animais, né? Todos os animais a gente consegue observar em todos os cantos do planeta. A gente consegue ter um pinguim aqui no Rio de Janeiro, gente? Sim ou não? Não. Por quê? É porque aqui é muito quente. Então, a gente observa que determinadas espécies a gente não consegue ter em todos os lugares, né? Já a gente encontra um pinguim com grande facilidade lá na Antártida, né? Na parte polar, né? Então a gente consegue... No zoológico também a gente encontra. No zoológico porque tem uma área própria, né? Uma área própria. Mas imagine vocês, um pinguim aqui na praia. Então, imagina, coitadinho do pinguim, né? Ia morrer. A gente já não suporta tanto calor, coitadinho do pinguim, que dirá o pinguim, né? Então, a gente observa que os animais, eles vivem de acordo com o clima, de acordo com a vegetação, né? E essas áreas também, de vegetação, a gente observa também que ela também fica, ao longo dos anos, né, ela foi bem influenciada com relação à questão humana, né? A gente sabe que os aspectos humanos, né, eles acabaram influenciando. Qual é a ação humana que a gente fala aí muito, que devasta aí a parte da vegetação? Que o homem acaba fazendo e prejudica a vegetação? O desmatamento? Desmatamento, né? Poluição, né? Então, tudo isso, o quê? São características da ação humana sobre a vegetação. E aí a gente consegue observar a questão dos impactos, né, da ação humana aí. Se a gente tem grande concentração, né, se a população ela acaba sendo muito grande, né, em determinadas áreas, a gente acaba observando que se você concentra mais pessoas, você tem mais área verde ou menos área verde, gente? Mais ou menos, gente. Se a gente tem, olha só, muita gente concentrada. Então, a gente tem uma população muito grande. A gente tem mais área verde ou menos área verde? Menos área verde, né? Porque o lugar onde era de área verde começou a dar espaço aos prédios, as casas, os shoppings, o comércio, né? Então, a gente acaba, quando a gente tem grande concentração da população, a gente acaba tendo menos área de vegetação, né? E aí a gente pega aí como destaque na parte do leste da Ásia, do sul da Ásia, do continente europeu, né? Que eles têm o quê? Uma maior concentração populacional, e essa maior concentração populacional leva ao quê? A você ter grandes impactos da ação da própria natureza, tá? E aí, a gente acaba encontrando, né, quando a gente tem maior concentração populacional, a gente encontra alguns tipos de floresta, a parte equatorial tropical, a parte subtropical, a parte temperada, porém em menor quantidade, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho da floresta tropical. Gente, alguma dúvida com relação à questão da vegetação, aí dos impactos, alguma coisa que eu falei anteriormente? Alguma dúvida? Sim ou não? Não. Ok, se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar, tá? A parte da floresta tropical. A parte da floresta tropical é uma parte onde a gente tem a paisagem mais úmida da Terra, então ela é bem úmida, porque ela, muitas vezes, ela, além de ter essa umidade, ela corta alguma partes, ela corta aí a parte de lagos, de rios, tá? Então, é uma floresta que tá, eles acabam dizendo que é uma floresta com um grande cinturão, né, ao redor da Terra, como se ela estivesse cercando, né, a Terra, tá? Ela pega a parte da América do Sul, pega a parte da África, da Ásia, do Nordeste, da Austrália, tá? E também pega a parte do Brasil, gente. 1/3 das terras brasileiras, elas são compostas pela floresta tropical, tá? Do mundo. Então, 1/3 está aqui no Brasil, tá? E a gente observa também que é um local onde a temperatura é bem elevada, tá? E constante, essa elevação acaba sendo constante o ano inteiro, tá? Tem baixas latitudes, e
elas acabam recebendo os raios solares diretamente em todas as estações, tá bom? Existe partes de chuvas? Sim, existe índices de chuvas, tá? Porém, a umidade, né, do ar, ela é bastante elevada, então elas acabam ocorrendo com a massa de ar quente, né? Então você tem ar quente com a umidade que acabam gerando a precipitação, tá? E aí a gente observa que a gente tem também a parte das chuvas, porém, ainda assim, costuma ser bem quente. Existem as bacias hidrográficas. O que são as bacias hidrográficas? São aquelas, né, que acabam levando, né, água, né, dos rios, né, para determinar. Essas bacias hidrográficas, a gente consegue encontrar a bacia amazônica, a do Congo e o rio Mekong, né, no Vietnã. Lembrando que a amazônica tá aqui, ó, no Brasil, tá bom? E aí a gente consegue também observar que essas bacias hidrográficas, esses rios, né, que acabam cortando aqui, eles também auxiliam na questão da umidade, né? Então, por quê? A água evapora, né, se condensa e precipita. Lembra que a gente já estudou sobre isso? Então, por estar próximo também do rio Amazônico, eles acabam tendo essa influência, essa grande influência da umidade, tá bom? Gente, alguma dúvida até aí? Sim ou não? Não. Beleza, então. Com relação à questão da umidade, a gente tem a questão da temperatura e da precipitação, tá? Que elas acabam tendo, em média, duração o ano inteiro, né? Então chove, né? E aí eu quis deixar para vocês o seguinte: isso aqui é um gráfico que se chama climograma, né? Que é o gráfico termopluviométrico, ou mais precisamente a gente pode chamar de climograma. Esse gráfico, a gente observa que ele vai mostrar para a gente a questão das chuvas, né? Então, a gente pode verificar que nessa parte dessa linha avermelhada, ela vai te mostrar a temperatura, né? O índice de temperatura, tá? Até onde chega a temperatura. O máximo e o mínimo e as médias, tá? Essa parte aqui da tarja são números de chuvas, né? Então, quanto chove, qual o volume de chuva, né? Até quanto chove. E aí a gente pode observar os meses que acabam chovendo mais, com mais intensidade, que acabam sendo mais secos, né? Então, que acabam chovendo menos, né? Então, a gente consegue observar através desse gráfico aí, onde as chuvas são mais intensas e as chuvas acabam sendo menos intensas, tá? Lembrando, né, que a gente observa que as chuvas acabam sendo mais intensas no verão, né? Que é entre os meses de janeiro, fevereiro, né? E os meses de inverno, né, julho, agosto, acabam sendo um pouco mais seco, tá bom? Com isso tudo, acaba tendo reflexos, né, da ação humana com relação a isso tudo. Por quê? A questão da agricultura itinerante, o que é isso? Né? É mudança bastante de lugar. Se você tem uma parte onde você vai plantar, né? Ah, não está dando mais, eu vou sair, né? Então eu saio, largo aquela terra e vou para outro lugar. Então eles chamam isso de agricultura itinerante, porque ela não tem um lugar fixo. Aonde o solo empobrece, já não serve mais, então vai embora, né? Existe também a parte da pecuária extensiva, né? O que é essa parte da pecuária extensiva? É onde você permite, né, que o gado ele viva solto, né? Passou ali, já não serve também, eles vão embora. Existe a questão também do desmatamento, né? A questão do desmatamento que está muito presente, né? E existe a questão da lixiviação. O que é a lixiviação? É a lavagem do solo. Aí vocês podem observar aqui. Por exemplo, a gente tem um processo erosivo, né? E aí, ó, o solo com a chuva, né? Quando a gente não tem vegetação, ó, áreas que não tem vegetação, tá vendo? Ó, vocês podem observar, com pouca vegetação, a tendência do solo ser carregado é muito grande, né? E aí, ó, eles carregam tudo isso aqui, né? Carregam toda essa quantidade aí, que a gente chama de lixiviação. O que é lixiviação? É a lavagem do solo, tá?
Ou seja, ele vem carregando tudo que ele vê pela frente. Então, ele vai como se fosse lavando mesmo. Vem a água, né? E vai carregando todo mundo. A gente chama isso de lixiviação. Existe também o processo de erosão laminar. Né? O que é erosão laminar? É quando ela acaba caindo em lâminas, né? Em pedaços, né? Que a gente chama de erosão laminar. E a parte do assoreamento dos rios. O que que é? Os sedimentos, né, quando eles vêm, né, eles acabam sofrendo aí o processo erosivo e acabam ficando no fundo dos rios, né, assoreando, né, eles ficam ali, aquele sedimento guardado ali no fundo do rio, né, como se ele estivesse ali entulhado, né, vamos dizer assim, tá? Isso tudo compromete muito a ação dos biomas, da ação da vegetação, compromete bastante, tá? Compromete muito os recursos hídricos, que é os recursos da água, e também os recursos da própria vegetação, tá bom? Gente, alguma dúvida com relação a isso tudo que eu falei? Sim ou não? Não. Não. Tem certeza, gente? Sim. Sim? Sim. Deu para compreender tudo direitinho? O professor, Oi? eu fiquei um pouco em dúvida nessa última parte de hidromentação. É isso? Hã? Qual a parte? Essas últimas coisas que você falou de hidromentação, é isso? Lixiviação? Isso. Lixiviação. Olha só. Por exemplo, você tem um solo que não tem vegetação, certo? É um solo sem grama, sem nada, né? Quando vem a chuva, a tendência é o quê? Choveu, carrega todo mundo, né? Esse processo de carregar, né, é um processo erosivo. Só que a lixiviação, ela vai fazer o quê? Ela vai carregar, né, toda essa parte do solo, né, devido à questão da ação das chuvas, né? E aí ela vai carregar todos os nutrientes, a parte da nutrição e vai para o processo erosivo, né? Quando ela abre o processo erosivo, até ela chegar a abrir o processo erosivo, a gente chama de lixiviação, que ela vai carregando tudo e vai lavando o solo. Por exemplo, você não lava, você tem a sua calçada, né? Aí a sua calçada tá cheia de folha. Vamos dizer que você vai jogar uma água ali. Qual a tendência? Quando você joga água, né, a pressão da água, ela não vai levando as folhas embora? Sim ou não? Sim. Sim. Então, isso acontece, isso é como se fosse o processo de lixiviação. Só que, o que acontece? Não é ninguém jogando água, né? Quem joga água é o quê? A própria natureza, que é a água da chuva, né? Que ela vai carregar o quê? Toda a parte do solo, né? Por exemplo, quem mora numa rua que não é asfaltada, ou quem já viu uma rua que não tem asfalto, quando chove, não fica aquele lamaçal todo? Não fica? Muita lama? Sim. Então, o que acontece? Quando chove, não vai carregando tudo? Então, esse carregamento, né? Essa parte aí, isso é dentro dos rios, tá? Dentro do rio, a gente chama de lixiviação, tá? Que é a parte o quê? De lavagem, que vai carregando tudo. Todo o processo lá na parte e se concentra na parte final do rio. Conseguiu compreender, Lucas? Sim, agora eu consegui entender. Conseguiu? Beleza, tá? Mais alguma dúvida, gente? Com relação à matéria de hoje? Não. Não? Beleza, então. Quem tinha alguma dúvida aí com relação à atividade? Eu Fala, João. tô em dúvida na 186, número 3, Calma e aí. 182, número 2. 186, número 3. Vamos lá. Quer começar da outra nome, depois ir para número Ó, 186? Quer começar da 182 e depois ir para número 180? tá, vamos. 182, Número 2. número 2. Eu não consegui fazer. Tá, vamos observar aqui. Que comparação o texto faz com os planetas Terra e Vênus? A que objetivo serve esse recurso comparativo, né? Então, olha só, o texto, ele pega
Ele diz que Vênus é mais quente que a Terra. Ele não fala isso. Vênus é mais quente que a Terra, não apenas porque está mais perto do Sol, mas por conta da atmosfera, porque concentra os gases estufas, tá? Então, eles retêm o calor, né? Então, a comparação é essa, que eles acabam ajudando a reter o calor, tá? Conseguiu? Devido à questão da presença do gás e do efeito... Quando eles acabam, Oi? Quando eles acabam retendo o calor. Formando os gases estufas. Professora, você pode repetir para mim? Posso, claro. Quando eles estão mais perto, quando Vênus... Vou resumir para vocês, tá? Então, bota assim. Quando concentra o calor e a presença de gases estufa. Tá bom? só isso? Sim. Ok. E a 186, número 3. A 186, número 3, vocês tinham que identificar aí a pressão atmosférica das áreas 1 e 2, tá? A área 1 era uma área de planície, né? E a área 2 era uma área de montanha, certo? Na área de planície, a gente tem alta latitude, né? Altitude também, tá? Ou baixa, se ela é uma área de planície. Baixa, né? Então, a gente tem alta pressão ou baixa pressão? Baixa pressão. Baixa pressão. E a temperatura é mais alta ou é mais baixa? Mais baixa? Não, a gente está mais baixa. A temperatura é mais alta. As temperaturas são mais altas e a pressão é o quê? Mais baixa. Lá na montanha, que a gente fala assim, quando a gente pega lá aquela van fala assim, ei, vem, chega aqui, ar-condicionado com clima de montanha. Vocês nunca ouviram falar isso? Clima de montanha. Eu nunca ouvi disso. Hã? Eu nunca ouvi isso. Nunca ouviu? Eu nunca ouvi. O cara falando, vem, que aqui tem ar-condicionado clima de montanha. Por quê? Clima de montanha é frio ou é quente? Hã? Frio. É frio. É frio, né? Então, o que acontece? Ô, professora, consegue escrever no chat a 1 e a 2 porque eu fiquei perdido? Quem tá falando? Eu. Que 1 e 2? Da planície e montanha, porque eu fiquei... Ah, tá. Não, eu vou, tô só explicando, eu ainda vou passar a resposta, Ah, tá. tá? Ó, então, o que acontece? Na parte de montanha, a tendência é o quê? Ser mais frio, né? Ser mais frio, né? E a pressão ser o quê? Mais alta, tá? Então, vocês podem botar aí. Coloca aí agora a resposta. Área 1. Alta temperatura. Baixa pressão. Área 2. Baixa temperatura, alta pressão. Isso pode ser explicado pela diferença de altitude. Professora, pode repetir? Travou pra mim. Oi? Pode repetir? O trem travou. Área 1. Alta temperatura, baixa pressão. Eu peguei.
Hã? Ela quer a última parte, isso? Só a última parte? A A 2? área 1 e a área 2. Tu pegou? Isso. Tá, então bota assim. Isso pode ser explicado. Só falta. Então bota aí. Isso pode ser explicado pela diferença de altitude. Obrigado. Tá bom? Foi, gente? Conseguiram? Sim, Sim. eu sim. Beleza, então, tá? Então, olha só. Quem fez a atividade, né, e não conseguiu enviar no portal, quiser aqui, depois que eu fechar a conferência aqui, né, e for embora, quiser ligar a câmera e mostrar que fez, Nossa, eu anoto. Sofia, não tô entendendo nada, porque... Que eu fiz o trabalho Tá, do e depois... livro. Então, se quiser abrir a câmera depois e me mostrar aqui no finalzinho, eu dou uma olhadinha, tá bom? E aí eu marco aqui que fez, tá? Fala, Sofia. professor, eu fiz. Tá, então, depois se você quiser abrir a câmera aí e não enviar lá no portal, aí pode, tá? Me mostrar. Professora, Oi? professora. Só faltou a página 182 e a 186, que eram essas dúvidas. Eu não enviei no portal, vou enviar agora. Eu só fiquei com dúvida na 182 mesmo. A página só tinha na casa? Sofia? Não, professor. Não? Tá. Então, beleza. Olha só. Eu vou fazer a chamada aqui. Aí, quem quiser mostrar, não fecha, né? Pra mostrar, tá? Eu vou fazer a chamada aqui. Os demais que não quiserem mostrar, aí estão ligados, tá bom? Manuela, Isabela, Hugo, Raika. Professora, vai ter trabalho de casa? Já passei lá no portal. Miguel, Ah, tá. Miguel, João Paulo, João Pedro, estão os dois? Sim. João Eu tô Pedro aqui. Brasil e João Pedro da Conceição, não é isso? Sim. Tá. Eduardo e Lucas e Sofia. Deixei de chamar alguém? Deixei de chamar alguém, gente? Não? Beleza, então, tá? Então, Ô, professora, você chamou a Manu? chamei logo no início, tá? Eu fui a primeira, cara.